Abra sua Bíblia comigo no livro dos Juízes. Livro dos Juízes, capítulo de número 4. Alguém pode conseguir um copinho de água para mim, por favor? Um copo de água. Deus está aqui. Muito obrigado. Juízes, capítulo de número 4, a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, peça socorro. O negócio está bravo. Não achar Juízes, escola dominical neles. Juízes 4. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E entregou-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual habitava em Harosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti, para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e eu o darei na sua mão. Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu só gostaria de pedir ao sonoplasta para me ajudar um pouquinho aqui no altar. Se me der um pouquinho mais de retorno aqui, um pouquinho de som, vai ganhar um beijo, tá bom? Pelo sorriso ele está carente. Final do culto, todo mundo dando um beijo, um abraço nele, tá? Valeu, filho, obrigado. Se ficar assim até o fim, nós somos amigos para sempre. Fechou? Um grito de glória a Deus pela vida dele, então. Me acompanha aqui no altar o pastor Roberto Marinho, que ao final da pregação, permitindo Deus, ele vai louvar ao Senhor aqui. Roberto trabalhava nos Estados Unidos com o pastor Benny Hinn, e veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim. Uma irmã falou amém. Dê um cascudo na cabeça dela aí, por favor. A gente fala isso para ver se o povo anima e fala: não, pastor, isso é uma benção. Tem gente que ainda diz: é verdade, assim seja, né? Roberto, ponte a música aí para mim, filho. Eu disse isso aqui da outra vez e repito: vigília não é culto para crente normal. Os normais estão em casa debaixo da coberta agora, ou estão em casa assistindo o corujão. Só vem para a vigília quem cansou de ver coruja na vida. Só vem para a vigília quem quer ver a pombinha do Espírito Santo voar aqui sobre nós essa noite. Falta 1 minuto para nós entrarmos aqui em uma poderosa vigília, a terceira vigília da noite. Uma das vigílias mais pesadas. À meia-noite inicia-se um novo ciclo. E no mundo espiritual isso tem um peso extremamente violento. Demônios nesse exato momento começam a receber sacrifícios, quer seja em cachoeiras, em encruzilhadas, em cemitérios. E possivelmente alguém aqui seja alvo deles. Mas nessa noite não vai acontecer nada de mal com você. Por quê? Porque você buscou refúgio na casa do Senhor. E não importa como está a sua vida, o simples fato de você inventar, de sair da sua casa e vir sacrificar essas horas conosco, tem um peso diante do altar de Deus. Eu costumo dizer que vigília é culto de hora extra. E no Brasil, toda hora extra, o pagamento é dobrado. 3 entenderam, vou ter que desenhar. Se você está num culto de hora extra, a bênção para você é dobrada também. Amém? Então olhe para o seu irmão e diga: não roube a minha bênção. Eu preciso prestar atenção na palavra.
e vou sair daqui com o meu milagre nesta noite. Posso ouvir mais um grito daquele tamanho que só vocês sabem dar? Desde muito tempo, eu sempre falo nos podcasts que eu vou, dando entrevista, eu sempre falo assim, eu não sou... As pessoas acabam colocando rótulos em pregadores. Esse é um grande pregador, esse é isso e aquilo. Não existe grande pregador. Existem pregadores com talentos diferenciados. Eu, inclusive, no começo do meu ministério, eu tinha trauma, porque nos áureos anos de faculdade de teologia, eu ouvi da boca do meu professor do Velho Testamento que eu não prestava para ser pregador, porque quando ele dava para nós uma missão de, em 5 minutos, fazermos a exegese de um texto, aplicando ali a hermenêutica, que é a interpretação da palavra, todos os meus companheiros iam e faziam direitinho como ele gostava, e como eu não tinha pulmão, como tinham os meus amigos, eu contava histórias, né? Eu pegava um texto da Bíblia e narrava história. Quando eu terminava, até o abençoado professor estava chorando, mas ele, limpando as lágrimas, não dava o braço a torcer e dizia: Feliciano seria muito bom se ele fosse um roteirista de filme, se ele fosse um escritor, porque ele conta histórias. E ele dizia: púlpito de Assembleia de Deus não é lugar de contar historinhas, é lugar de se pregar a palavra. E eu ficava todo triste. Aí um dia, no meio do mato, orando, eu falei: Jesus, eu queria ser pregador, mas meu professor disse que eu não posso, porque eu sou um contador de histórias. Aí Jesus falou no coração: é ciúmes de você. E eu falei: mas por quê? O senhor disse: porque quando eu passei por aí, eu só contava histórias. Pegue as pregações do Nazareno e você vai ver Jesus atraindo multidões desse jeito. Certo pai de família tinha 2 filhos. Uma mulher varria a sua casa. Certo semeador saiu a semear. Uma história bem contada. Qualquer pessoa para ouvir. E se você tiver então a habilidade de contar história, hoje isso é muito falado entre os coaches, né? É o storytelling, né? A habilidade de contar histórias. Você conquista tudo que estiver ao seu redor. Então eu aprendi isso. E nessa noite eu quero aqui narrar uma história para vocês. Uma das histórias mais lindas da Bíblia, porque a Bíblia é um livro de histórias. Cada página dela, cada livro traz para nós uma revelação. O resumo do Velho Testamento, por exemplo, é a história de um povo, a nação de Israel. O resumo do Novo Testamento é a história de um outro povo, que nós chamamos de Novo Israel. Porque João disse: Jesus veio para Israel, mas Israel não o recebeu. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o Velho Testamento é a narrativa da história do povo hebreu, e o Novo a narrativa da história da igreja do Senhor Jesus. Por que temos o Velho Testamento? Ora, isso nós aprendemos muito em política ou em história. Quem não conhece história está fadado a repetir a mesma história. O Velho Testamento é a história de uma igreja, por assim dizer, que fracassou nos limiares da sua existência. Pastor, tinha uma igreja no Velho Testamento? Sim, tinha uma igreja no Velho Testamento. Embora não vamos encontrar a palavra igreja no Velho Testamento, porque a palavra igreja vem de um verbo grego, eklésia, ou eclesia, que significa chamados para fora. Ora, eu chamo aqueles que conhecem a Bíblia para se lembrar do que foi que Deus falou para Abraão dentro da sua tenda na Mesopotâmia antiga. Abraão, sai da sua parentela, sai do meio da sua tenda e vai para um lugar onde eu ainda vou te mostrar. Em Abraão temos o início da nação de Israel. Quando Deus diz para ele: sai para fora, no Novo Testamento o Senhor está dizendo eclésia, chamados para fora. Então nós temos o protótipo de uma igreja no Velho Testamento. Infelizmente, a igreja do Velho Testamento, ela fracassou em todos os seus limites. Imagina Deus colocando na mão de um pastor chamado Moisés quase 3 milhões de membros, e o Senhor deu a ele apenas uma missão: tirá-los do Egito e levá-los para Canaã. Tirar de onde? Levar para onde? Me lembro aqui agora de uma velha canção que a gente cantava na igreja quando era menino: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. E aí? Oh, glória a Deus, para Canaã. O que a professora da escola das crianças, onde eu participei, estava ensinando?
O poeta escreveu essa música olhando para Israel, porque nós somos um reflexo do povo de Israel, que saiu do Egito e foi para Canaã. Só que entre o Egito e Canaã havia um deserto. Diga comigo, deserto. Nós somos o novo Israel. Pergunte por quê? Saímos do Egito, deixamos o mundo, nosso destino é o céu, Canaã. Só que nós não estamos mais no Egito e também não chegamos em Canaã. Estamos aonde? No deserto. E é aqui que o crente tem que aprender a ser crente de verdade. Não dá para querer um céu no deserto. Deserto é lugar de luta, mas é lugar de esperança. E deserto, para quem tem vocação divina, você acaba encontrando oásis no meio dele. Água brota do meio da rocha, sai do meio da areia. Pão quentinho vem parar na nossa mesa. Daqui a pouco Deus transforma o céu numa churrascaria e faz chover carne na mesa do povo. Deserto é lugar de aventura para quem tem esperança. Quem tem esperança aqui? Quem está no deserto ainda? O irmão que não falou nada, ou ele está no Egito, ou ele já chegou em Canaã, então morreu e esqueceu de deitar. Está aí do seu lado, né? Mas é assim. Então a história do Velho Testamento é toda sobre o Israel que fracassou. E eu quero falar aqui um dos momentos de fracasso deles. O livro dos Juízes é um dos livros mais intrigantes da Bíblia. Eu falava agora há pouco na De Bueno que Deus tirou Israel, tirou Abraão lá da terra de Ur dos Caldeus e fez dele uma poderosa nação que tinha um governo teocrático, ou seja, Deus criou um povo e ele era o governante do povo. Deus tirou o povo de Israel e deixou eles entrarem em Canaã. Mas ao entrarem em Canaã, eles fracassaram violentamente. Eles trocavam Deus por Baal, Astarote, Azera, os deuses antigos da Mesopotâmia antiga, e alguns que eles trouxeram do Egito escondidos, como Anubis, Íris e outros deuses mais. Quando tudo estava bem, esse povo, ao invés de agradecer a Deus por tudo, eles adoravam estátuas. Aí Deus vinha, pesava a mão sobre eles, incitava as nações vizinhas, os heveus, os heteus, os girgazeus, os zeus daquele mundo antigo, e oprimia a nação. A nação ficava oprimida, não quebravam os ídolos, escondiam os ídolos, e aí voltavam a chorar, e Deus, na sua misericórdia, os atendia. Então o Senhor dava livramento levantando juízes, levantando homens e mulheres que tinham habilidade fantástica. Deus os escolhia. Não está escrito na palavra qual era o critério que Deus usava para escolhê-los. O Senhor apenas olhava e dizia: esse será o meu representante, o meu porta-voz. Tem juízes na Bíblia que são extremamente conhecidos. Hollywood inclusive homenageou algum deles. Por exemplo, Sansão. Quem aqui nunca ouviu falar da história de Sansão? Aquele homem poderoso. O problema é que Hollywood retrata ele sempre parecendo o Arnold Schwarzenegger, né? Sempre com aquele peito desse tamanho, uma barriga igual do pastor Alisson aqui, ó, um tanquinho, né? Toda modulada, mais ou menos assim, né? Eles retratam um Sansão, porque todo mundo acreditava que a força de Sansão estava nos seus bíceps, mas a força dele não estava nos seus bíceps, estava numa unção especial que Deus derramou sobre ele. Aliás, quem conhece um pouco da Bíblia vai rir agora comigo. Pelo que eu entendo de Sansão, pense num homem que era barrigudo. Pergunte por quê? Porque era cachaceiro. Todo cachaceiro é barrigudo. Sansão era cachaceiro. Um dia inclusive o Espírito de Deus veio sobre ele bêbado. Ele estava lá em uma cidade, trancaram as portas da cidade de Gaza. Ele bebeu tanto que ele desmaiou. Deus, por misericórdia, acordou ele, falou: Sansão, olha os inimigos vindo. Ele levantou meio trollado, foi para o portão da cidade. Não era uma portinha, nem o portão da sua casa, era a porta de uma cidadela. Pesava no mínimo 3 toneladas o portão, igual daqueles filmes que você vê as pessoas vindo com madeira para tentar derrubar o portão. Ele agarrou o portão e ao invés de jogar o portão fora, ele colocou no ombro e subiu 30 quilômetros no alto de uma colina. E lá na colina jogou o portão. Quando ele deu por si, o efeito da cachaça caiu. O que eu estou segurando? Isso aqui não. Ele jogou fora, ele estava bêbado, mas ele tinha uma vocação e uma missão. Homens como Sansão fizeram história no livro de Juízes. Quem aqui nunca se deliciou com a história de Gideão? A história de Gideão é uma das mais maravilhosas que tem. Medita nela e você vai ver Deus procurando um homem. Deus não foi um anjo nem um arcanjo, foi o próprio Deus chegando nele e falando assim: Gideão, homem valoroso, o Senhor é contigo. E ao invés de ele ficar todo garboso e falar Deus é comigo e ficar feliz, ele olhou e disse assim, com todo respeito: se o Senhor é comigo,
O que foi feito das suas promessas na minha vida, na vida do seu povo? Pense no homem que chamou Deus naquele momento de mentiroso, porque é o próprio Deus, o anjo do Senhor, Deus em forma teofânica, em forma de anjo, dizendo assim: o Senhor é contigo. E ao invés de ele agradecer, ele falou assim: se o Senhor é comigo, porque eu estou lascado desse jeito, porque eu estou aqui malhando trigo no lugar de fazer vinho, porque a minha família está passando fome. Se eu fosse Deus, eu fulminava ele na hora. Mas Deus, ao invés de fulminar, Deus ficou mais feliz. Eu disse assim: Gideão, vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel da mão dos midianitas. Sabe que eu aprendo com a história de Gideão? Que Deus já devia ter batido em outras portas, mas quando ele falava que era com a pessoa, eu sabia, minha oração subiu, meu jejum funcionou. E Deus não queria ninguém assim, Deus queria alguém que tivesse coragem de enfrentá-lo. Gideão enfrentou o próprio Deus, dentro dos seus direitos. Se o Senhor é comigo, o que foi feito das suas promessas? Aí Deus falou: é desse jeito que eu procuro um homem que tem coragem de brigar comigo na calada de uma madrugada, nem que seja para sair aleijado numa vigília, mas sai com o nome trocado. Só entende o que eu falei quem conhece a Bíblia Sagrada aí, entendeu? Deus ama gente valente. Diga comigo, glória a Deus por isso. Temos outras histórias. Tem uma história de um juiz na Bíblia, Henrique, que eu dou risada. O juiz que a minha profetisa aqui, que eu vou pregar daqui a pouco, vai substituir. Ele chama Eude. Diga comigo, Eude. Fale para o seu irmão, leia a história dele, você vai rir também. A Bíblia diz que Eude foi falar com um rei que oprimia o povo de Israel. E ele chegou na sala do rei e disse: tem uma palavra da parte de Deus para ti, ó rei. E o rei diz: fala. Ele diz: só posso falar no seu ouvido, ninguém pode ouvir. O rei mandou todos os soldados sair de dentro da sala real. A Bíblia diz que o rei era muito gordo. A Bíblia diz que Eude chegou no ouvido dele e disse: esta é a palavra do Senhor para ti. Ele catou uma espada de 2 fios e fincou na barriga do rei. A Bíblia diz que a mão dele foi para dentro da barriga do rei. Pensa num rei gordo, coube toda a espada e atravessou a barriga dele. E ele saltou a janela e foi embora. Os soldados estavam do lado de fora. Agora vem a parte engraçada. Um soldado olhou para o outro: o rei está demorando a sair. O outro disse: o rei está aliviando o seu ventre nas recâmaras do seu quarto. Preciso traduzir isso ou não? Sim ou não? O outro está dizendo assim: o rei teve uma diarreia. Deve estar lá, porque o rei comia muito. Então tem histórias assim dentro do livro de Juízes. Leia e você vai ver que tempo interessante de quedas e de levantes. Mas nessa noite eu quero que vocês meditem comigo na história de uma juíza chamada Débora. Fale comigo, Débora. Mais uma vez, Débora. Esta é a abelha de Deus, porque a palavra Débora significa abelha. Quem já assistiu aqueles filmes da Record deve sempre entender, quando você assistir um filme bíblico criado por uma TV, principalmente por um brasileiro, saiba que eles vão usar ali de interpretação própria, e muitas vezes usando aquilo que eles chamam de licença poética. O que é uma licença poética? É uma interpretação pessoal, então não é fidedigna. Por que eu digo isso? Porque quem assistiu o filme da Record viu uma Débora bonita, esbelta, parecendo uma modelo, parecendo Gisele Bündchen. Esta é a profetisa de Israel. Mas quem conhece a Bíblia vai se lembrar que o próprio texto, na boca de Débora, ela vai dizer assim: eu sou Débora, mãe de Israel. A palavra mãe de Israel não podia ser usada para uma garota, nem para uma mulher solteira. Ela era uma anciã. A tradição diz que ela tinha 90 anos de idade. Esta é a mulher. E Débora tinha uma congregação. Ela era pastora na congregação das palmeiras. Ela profetizava debaixo de uma palmeira. As pessoas saíam de todos os lados para ir falar com ela. E a Bíblia Sagrada conta para nós a história que um dia Débora, sentada debaixo das palmeiras, recebeu a visitação do Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor disse a ela: chame Baraque. Diga comigo, Baraque. Mais uma vez, Baraque. Baraque, o nome dele significa raio, brilho, relâmpago ou trovão. Esse é o significado da palavra Baraque. Por que esse nome? Porque ele era um capitão, era um estrategista. E Baraque criou algo tão interessante que Israel nunca antes tinha experimentado. Israel entrou na terra e depois de cair e levantar, sendo cercada por todos os povos sempre, eles sempre sofriam opressão. Baraque, e ele criou uma forma de proteger Israel que entrou para a história. Ele, andando pela terra, encontrou no alto de uma montanha, no meio de uma cordilheira, bem no alto, um lugar ermo,
onde cabia toda a patota que o seguia e boa parte da nação de Israel. Então Baraque convidou o povo para deixar aqui os vales e subir para o alto da montanha. E lá no alto da montanha eles colocaram as suas tendas, e lá não havia como o inimigo ir e oprimi-los. Ninguém nunca havia pensado nisso. Por isso Baraque foi aplaudido, chamado de herói. Ele impediu que durante 20 anos Israel tivesse uma pessoa morta, uma mulher violentada, uma criança assassinada pelos inimigos. Por quê? Porque ele encontrou o esconderijo, abre aspas, perfeito, fecha aspas. Só havia um problema, pergunte qual. Havia um rei que propôs no coração dele destruir a nação. O nome dele era Jabim. E a Bíblia Sagrada fez questão de contar para nós na história que Jabim tinha um arsenal de guerra que nenhum outro rei da história tinha. Ele tinha 900 carros de ferro. Diga comigo, 900 carros de ferro. Carros puxados por 2 cavalos. Não eram carros como que você pensa, nem carruagens. Eram carros mais ou menos como aquele que tem lá no filme do Gladiador. Aqueles carros que eram fechados na frente e abertos atrás, que vai um homem aqui em cima com um chicote, e aqui na frente 2 cavalos puxando. Eram carros desse jeito. Eram carros feitos de ferro, rodas de ferro, o carro todo de ferro. Porque era pesado, precisava de 2 cavalos para puxar, porque era de ferro. Os carros eram feitos de madeira, eram mais leves. E não era só o ferro, tinha que ir soldados em cima. Só que os carros de Jabim tinham 2 soldados, um olhando para frente, segurando aqui as rédeas do cavalo, e o outro olhando para trás, amarrado no da frente, de costa, um para o outro. O que ficava aqui olhando para trás, carregando numa mão um escudo e na outra mão uma espada. Vai memorizando essas coisas que eu estou te dizendo. Um soldado segurando as rédeas, porque era muito pesado, porque eram carros de ferro puxados por 2 cavalos, e o soldado que vinha atrás segurando uma espada e um escudo. 900 soldados com escudo e espada, e 900 soldados dirigindo o carro. Quem entendeu até aqui, diga eu entendi. Então são 1.800 cavalos, 1.800 soldados andando em cima de carros puxados por 2 rodas cada um deles. Então imagine 1.800 rodas de carros de ferro rodando, 1.800 soldados em cima deles. E quando eles rodeavam aquela montanha, Israel estava lá em cima no alto das cordilheiras, esses carros rodeavam, e os soldados que estavam de costa batiam a espada no escudo. Não só batiam, ao mesmo tempo os 1.800 soldados gritavam, um grito ensurdecedor, mais o barulho de 1.800 rodas passando em cima de pedras, quebrando pedras, mais o trote dos cavalos. Imagine o trote, cada cavalo com 4 patas, 4 vezes 1.800, 7.200 cascos de cavalos batendo no chão. Estou desenhando para você imaginar a cena e o barulho. 7.200 cascos de cavalo troteando no chão, 1.800 rodas de ferro passando em cima de pedras, 900 espadas batendo em 900 escudos, e 1.800 homens gritando ao mesmo tempo. Tudo isso aqui embaixo no pé da montanha. Pense no efeito da natureza, o vento levando esse barulho lá para cima. Eu não sei se alguém aqui mora em prédios, e se próximo da sua casa ou longe, numa distância, tem uma boate ou tem um show, alguma coisa. Quem está do lado não escuta o barulho, mas quem mora longe, no alto do prédio, escuta como se o barulho estivesse dentro de casa. É o efeito da natureza. O vento pega o som, leva e potencializa esse. Lá em cima do alto tem Israel, que está protegido da morte. Está protegido porque os soldados de Jabim não conseguem subir. Ninguém vai subir a montanha, porque quem está na montanha tem visão melhor e vai jogar flechas aqui para baixo. Então, esse meu amigo Baraque, o trovão, esse homem da vitória, esse herói de Israel, ele conseguiu inibir que Israel pudesse morrer. Em compensação, por 20 anos, que foi o período que Jabim lutou contra eles, ninguém treinou para a guerra. A geração que nasceu lá em cima não sabia usar espadas. Por quê? Porque não precisava usar espadas, não tinha que ter aula de guerra, não sabiam estrategistas de guerra, porque disseram: estamos num lugar onde ninguém nos toca, estamos extremamente protegidos. Então Jabim o que fazia?
uma vez por semana, a cada 15 dias, ele levava todos esses 900 carros. E lá embaixo, quando eles começavam a gritaria, lá de cima a montanha tremia, as pessoas quase tinham um infarto, os velhos choravam, as crianças choravam. E Baraque, daí a voz do trovão, saia gritando: se acalme Israel, o inimigo late, mas não morde, o inimigo faz barulho, amedronta, mas não pode subir aqui. Aqui estamos protegidos. Aí alguém está dizendo: está vendo, estamos num lugar bom. Mas aí está Débora debaixo da palmeira. Aí lá vem Deus, diz: Débora, sim senhor, chama Baraque. Para quê, senhor? Chama ele de covarde. Por que, senhor? Ele nos livrou da morte. Sim, ele livrou vocês da morte, e também livrou o meu povo não sabe mais guerrear. Débora, avise a Baraque que quando eu entrego uma bênção, eu entrego ela plenamente. Quando eu falei que Canaã era de vocês, eu não disse que daria para vocês só as montanhas. É para aceitar o pacote completo. Eu dou a montanha, mas também dou o vale junto. O meu povo não quer o vale. Quem não quer vale é filhinho de papai, ou aqueles meninos criados com vó, que não quer aprender a pegar na espada, não quer pegar nada no pesado, estão extremamente protegidos, mas a habilidade de estar protegido tira deles a gana de vencer, de crescer ou de prosperar. O meu povo se acostumou a morar no alto da montanha, e eu quero que meu povo seja treinado no vale. Vou falar de novo, já tem gente começando a entender, e olha que eu nem interpretei ainda. Vou falar de novo. O meu povo está acostumado com as montanhas, e eu quero que eles se acostumem com o vale também. Porque quando eu dou uma bênção, eu não dou a bênção só para eles ficarem felizes, eu também treino meu povo, eu testo meu povo. Quem não está acostumado a vencer no vale não merece o alto da montanha. Ai Jesus, respire fundo, diga para o seu irmão, levante a mão direita, faz um carinho nas costas dele, ou dela, diga: vai doer só um pouquinho. Roberto, mude a música. Olha onde vai dar essa história. A nossa geração é a geração da montanha. Como assim, pastor? Uma geração que não guerreia, uma geração acostumada a estar protegida, uma geração que não quer conflito, uma geração que não quer caçar confusão, uma geração light, uma geração Nutella, uma geração que não quer mais ouvir mensagens de confronto, uma geração que quer ouvir mensagens que mexam com o coraçãozinho deles, uma geração que quer vir para a igreja assim: eu vou lá hoje porque meu coração está tão ruim, eu preciso ouvir uma palavra que me coloque de pé. Uma geração que para sair de casa diz: Deus, eu estou indo lá, ou o Senhor fala comigo, ou eu vou sair da igreja. Uma geração que pensa que Deus é empregado deles ou o gênio da lâmpada. Uma geração que quer que Deus obedeça tudo que eles querem, e Deus não é um gênio da lâmpada. Ele pode te dar tudo e um pouco mais. Se Ele der, Ele é Deus. Mas eu sou de uma geração que se Ele não desse, Ele continuava sendo Deus também. As pessoas sempre me perguntam, porque a minha vida é um livro aberto. Quem me acompanha há muitos anos já deve ter visto no Jornal Nacional, porque tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Tem gente que fala: agora morreu. Já fizeram até votação, não, agora acabou tudo. E olha eu aqui de pé de novo. Aí meus amigos e os outros já me botaram um apelido. Esses dias os itinerantes botaram um apelido num grupo nosso lá, me chamaram de Highlander. Eu tive que procurar para saber o que é Highlander. Highlander é aquele guerreiro imortal, ele só morre se arrancar a cabeça dele. Pode fincar a espada no coração, na barriga, arrancar uma perna, daqui a pouco ele está de pé de novo. É chamado de guerreiro imortal. Ele diz: Feliciano, como é que você sobrevive? Eu prego há mais de 30 anos, já passei por tudo e um pouco mais. Aí eu sempre explico: para mim é muito simples. Por que é simples? Porque os meus pés estão fincados numa rocha. E tem mais: os meus olhos viram a glória de Deus, os meus ouvidos ouviram a voz do Senhor, e o meu coração sentiu a presença dEle. Então quem já viu, ouviu e sentiu, não consegue viver em outro lugar a não ser no Santo dos Santos. Você consegue entender isso? A minha geração é chamada de geração raiz. Uma geração que quando pega uma coisa para fazer, vai até o fim. Uma geração que se for preciso engole sapo, caranguejo, com tudo que vem pela frente. Uma geração que quando tem um objetivo na vida, não tem quem entra na nossa frente. A gente vai até conquistar, porque fomos ensinados que o nosso Deus não conhece a palavra impossível. Mas também fomos ensinados que Deus não dá qualquer coisa de mão beijada, porque o que não custa nada não vale nada.
Deus só vai te dar uma coisa grande se você estiver pronto para aguentar aquilo. Não adianta você vir para cá, vou na vigília. Aí você vem, senta nessa cadeira, cruza essa perna, põe a mão no queixo e fica olhando para o céu, filosofando. To be or not to be, that's the question. Não adianta vir para cá e ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. É claro que eu vou falar. Não adianta vir para uma reunião como essa de vigília e ficar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Não adianta vir numa vigília e achar que isso aqui é um culto coloquial. Não, nós temos telão de última geração, mas aqui é uma breia daquela do manto, do reteté do mistério. Não basta vir aqui ficar com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Tem que abrir a boca para adorar. A geração da montanha é muito soft, é muito light. A geração da montanha gosta de ouvir pregações curtinhas. Ai meu Deus, posso falar? Dia desse eu participei de um debate. Você sabia que alguns seminários do Brasil, seminários evangélicos, estão reformulando a forma de treinar pastores e pregadores? Estão treinando pregadores para pregar 20 minutos apenas. Pergunte por quê? A tal da geração milênio. A geração Z já está indo embora. Era a geração da paciência. A geração milênio não tem paciência para nada. É a geração do TikTok. 30 segundos. Passou disso, não tem paciência para nada. Aí eles vêm para o culto, colocam essa desgraça desse chiclete na boca e fica jogando aqui dentro. Não, pastor, eu já chorei aqui hoje. Chorou escutando a música Belaroba. Você chora em casa escutando Gustavo Lima. Eu amo falar isso aqui. A senhora, depois de assistir o filme do Titanic por 1000 vezes, quando vai assistir a 11ª, o Leonardo DiCaprio vai afundando nas águas do Pacífico dizendo: adeus, Rose. Aquela boquinha azul, a senhora chora até hoje. Eu nunca entendi por que ele não subiu naquela tábua. Cabe ele, a Rose, o cachorro da Rose, o pai e a mãe da Rose. Mas isso é uma outra história para um outro dia, né? Eu não estou falando de alma, eu estou falando de espírito. Vou repetir: alma, espírito. A nossa geração moderna nem sabe o que é alma, nem o que é espírito. A alma é o palco das nossas emoções. A alma tem a ver com o coração, e a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. O espírito tem a ver com a sua psique, a sua inteligência. A música é para a alma, a palavra é para o espírito. A música prepara, mas o espírito tem que ser alimentado. A Assembleia de Deus sempre teve mais palavra do que louvor. Por isso somos a igreja mais poderosa do mundo, a igreja pentecostal que sobrevive às nuances do tempo. Somos a maior igreja pentecostal do mundo por conta da palavra. E olha que os nossos pais eram analfa de pai e beta de mãe. A maioria só tinha 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Eles iam pregar, pregavam tudo errado. Vamos ler aqui no livro de Êxodo. Tinha um presbítero na minha igreja e disse assim: vamos ler aqui no livro da profeta Joana. Levantou uma outra irmã, falou: mas não tem profeta Joana na Bíblia. Diz: vai ler a Bíblia, mulher. Joana é aquela que o peixe engoliu. Era Jonas. Mas o velho só lia Joana. Quem é que vai falar para ele que não tinha Joana na Bíblia? Esta era a nossa geração. Eles emendavam Gênesis com Apocalipse, misturava, costurava com Salmos. E ó, a nossa geração de pé. Aí pega essa geração mais moderninha, uma geração que gosta de ouvir de mensagens que falem para a sua alma. Gosta de ouvir pregadores, principalmente se for bonitinho e bem vestido. Principalmente se estiver sentado num banquinho com a perninha cruzada assim. Se tiver com aquele óculos bonitinho, dizendo assim: fofinho, lindinha. Eles têm mensagem de autoajuda. O veterano, velho pregador só tem mensagem de ajuda do alto. E a ajuda do alto vem carregada de Bíblia, palavra. Geração das montanhas estão livres da morte física, mas já morreram espiritualmente falando. Não suportam pressão, não suportam o dia a dia, não aguentam, não conhecem o mundo espiritual.
Para eles tudo se resume no Salmo de número 23, que fica aberto na sua casa como se fosse um mantra. Do lado da cama, o Salmo 91. A Bíblia está até dura no Salmo 91. A maioria anda só com versículos. Não, pastor, eu tenho uma assinatura aqui de um aplicativo. Todo dia Deus fala comigo. Só tem promessa naquele negócio. É igual a caixinha de promessas de antigamente. Você acabou de matar uma pessoa com a sua própria mão. Vai na caixinha de promessas, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Só tem promessa naquele lugar. Uma geração acostumada a comer coisas do alto. Eu costumo dizer que eu não prego para girafa. Minha comida é para ovelha. Como assim, pastor? Girafa é aquele animal do corpo garboso, do pescoço comprido, que só come frutos doces aqui em cima. Eu não prego para girafas, porque a girafa não tem, ela não consegue correr. Vem um leão e leva ela embora com toda a beleza dela. Ela consegue chamar a atenção pelas suas cores. Mas a ovelhinha, que toda vez que quer comer, inclina a cabeça, vai lá no chão e come o capim verde e bebe da água tranquila, e tem um pastor para pastorear ela, pode se levantar contra ela 11.000 demônios. 1.000 cai de um lado, 10.000 do outro lado, e ela não é atingida. O Senhor te trouxe aqui nessa madrugada só para te dizer assim: não faça milagre na sua vida, porque você acostumou a viver na montanha. Você acostumou a viver no bem bom. Você me trata como se eu fosse seu empregado. Você me trata como se eu fosse obrigado a te dar tudo que você quer. Você vem para a igreja, quer que a igreja fale o que você quer ouvir. Você entra na igreja pensando que está em um teatro. Igreja não é teatro. No teatro você escolhe a peça que quer assistir. Se gostar, aplaude. Se não gostar, vaia. E tem direito a assistir comendo pipoca. Você vem para a igreja como se a igreja fosse um cinema. Você escolhe o filme e entra lá dentro e se acaba. Igreja não é cinema. Igreja não é teatro. Igreja ainda é Betel. Aqui é onde Deus fala. Aqui é a porta do céu. Como é que eu chego lá, senhor pastor? Você tem que se entregar. Você quer conforto. Você gosta de entretenimento. Você gosta de coisa bela. Eu também gosto de que é belo. Eu também gosto de conforto. Mas em alguns momentos nós temos que dar uma travada nos crentes e falar: acorda para a vida. Acorda para a vida. A única coisa gratuita que temos do reino de Deus chama-se salvação. Ela veio do céu para nós de graça, porque Jesus pagou o preço. O que passar da salvação tem um preço a ser pago aqui na terra. Tem que pagar em oração, tem que pagar em jejum, tem que vir numa madrugada como essa e ficar aqui com a gente sofrendo, lutando contra o sono, não se entregando. Tem que entender o que você está fazendo. Eu não vim aqui hoje só para trazer uma palavrinha para vocês. Eu vim aqui ser profeta sobre a sua vida. Eu vim aqui dizer para você que essa falsa sensação de segurança, essa zona de conforto onde você está, vai te levar à falência. Sim, como assim, pastor? Sim, você deixou os marcos antigos. Você esqueceu de jejuar. Você jejuava quando estava desempregado. Você orava, subia um monte quando você não tinha nada. Aí Deus te deu tudo. Eu estou pregando aqui para médicos, para engenheiros, para doutores, advogados, para empresários. E o que faz um médico, um doutor, um empresário vir para um culto de vigília? É porque já tentou em tudo quanto é canto. A vigília é o último reduto. Aqui na vigília é onde você tem que se desnudar, tem que deixar de lado até a sua dignidade. Quem quer milagre tem que pular, gritar, rolar debaixo do banco, sair correndo. Tem que ouvir uma pregação como essa e falar: fala a Deus que eu estou precisando. Então vigília não é culto para crente moroso, é para guerreiros. E o Senhor te trouxe hoje aqui te dizendo só para te falar o seguinte: eu te dei a bênção completa. E a bênção completa, ela mistura vale com altura. Todo mundo quer a montanha, mas você só merece a montanha se vencer no vale. Ah, pastor, mas não dá para vencer o meu inimigo. Ele é único, ele tem 900 carros de ferro, ele tem 1.800 soldados, ele tem 7.200 cascos de cavalo, ele tem 900 espadas, 900 escudos. Eles gritam demais, a montanha treme. Como é que eu vou enfrentar um inimigo desse? Ei, você esqueceu que você não é uma nação normal. Você é povo do Senhor. O nosso maior soldado não é o melhor pregador, nem o melhor cantor. O nosso maior soldado é aquele que não dorme. Alguém se lembra do soldado que não dorme? Eis que o Senhor de Israel não tosquenejará. Eis que não dormirá o guarda de Israel. É Ele que é o nosso capitão, é Ele que é o nosso general. E o que eu faço, pastor? Chama Deus para a guerra.
Pare de confiar na força do seu conhecimento, na força da sua habilidade. Pare de confiar na força do seu braço, na força das pessoas com quem você tem intimidade. Pare de confiar no seu QI, no quem te indica. Pare de confiar em homens e volte a confiar naquele que um dia se revelou para você, te tirou lá da sarjeta e te colocou aqui dentro em honra. Eu não estou pregando para o lixo de Goiânia, eu estou pregando para a nata da sociedade de Goiânia. E se você veio para esta festa e o Senhor está fazendo doer um pouquinho aí, é porque Ele te ama muito. Porque a Bíblia diz que Deus bate, açoita só quem Ele ama. Vou repetir: Deus só bate, açoita quem Ele ama. Quem Ele não ama, Ele deixa se estrumbicar, bater com a cara lá fora. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu tenho uma bênção para te dar. Mas você não pode ter medo do inimigo. Você tem que encarar o inimigo. E eu só vou te lembrar: o inimigo não teme o seu anel de formatura. O inimigo não teme o sobrenome poderoso que você tem. Ele não teme as pessoas que são seus costas quentes. O inimigo não teme o seu dinheiro. Ele não teme aquele carro importado que está ali fora. O diabo só tem medo de um tipo de crente: canela de fogo. Tem algum aqui? Se tem um canela de fogo aqui, se manifeste para eu te conhecer. Deixa eu ver. Ainda bem que tem gente que é sincera, nem se mexe. Pode ver, a pessoa está aí do seu lado, está mais gelada do que um freezer. Se você ficar mais 5 minutos perto dela, você vai pegar um resfriado aqui dentro. Em compensação, se o gelado sentou perto de uma labareda do altar tirada, vai ter que queimar. Pastor Henrique, o herói de Israel era um homem cujo nome era relâmpago, brilho, trovão. Era um homem forte, parrudo, general de guerra. Ele criou uma estratégia que o povo não morreu. Esse homem tinha que ser feito uma estátua para ele. Todo mundo amava ele. A gente tem medo, a gente treme, quase tem um infarto quando o Jabim passa lá embaixo. Mas aqui estamos protegidos. Aí o Senhor olha lá de cima e diz: Israel, eu não te dei só as montanhas. Isso aí vai limitar o crescimento de vocês. Vocês vão começar a fazer algumas coisas que eu não vou gostar. Vão começar a parar de ter filhos, porque não vai caber muita gente aí. Eu dei para vocês a terra, mas vocês só querem as montanhas. E o líder de vocês, o trovão, o relâmpago, o herói, o juiz, não percebeu. Então olha o que eu faço. Deus procura uma mulher de 90 anos. Cadê a mulherada daqui? Agora é para as senhoras, vamos ver se vocês me ajudam aqui. Quando um homem forte e poderoso não age, Deus levanta aquilo que ninguém acredita. Num tempo de machismo, olha Deus levantando uma heroína, uma velha de 90 anos. Ela não foi até Baraque, ela mandou Baraque vir até ela. Não é que Baraque veio? Imagina a notícia chegando: Baraque, Débora, a profetisa das palmeiras, está te chamando. Ele dizendo: o que será que ela quer comigo? Será que ela fez uma meia tricotada para mim? Será que ela fez um bolo de fubá? Porque velhinho faz isso. A gente gosta dos bolos da avó, da blusa tricotada da avó. Quando ele chega lá perto: pois não, anciã. Ela diz: assim diz o Senhor, covarde. Pensa num homem perdendo fôlego. Eu covarde porque o Senhor deu a terra inteira. O Senhor deu os vales e deu os montes. Se Ele deu os vales, é porque tem um propósito de treinar o seu povo. E por sua culpa Israel não sabe mais guerrear. Vou falar. Por causa desses pregadores mais moderninhos aí, as pessoas só querem bênção e não acreditam mais em lutas. Eu ouvi um desses pregadores, o Roberto que me mandou essas porcarias, eu não tenho tempo para ouvir, mas ele fica mandando: pai, olha aí, olha aí. Estava lá um pregador dizendo: você precisa perdoar Deus. Perdoe Deus pelas suas lutas. Perdoar Deus? Ah, filho do cão com a pombagira. Olha só, eu não consigo compreender isso. Ensinando,
vou falar uma coisa: esse tipo de pregação de autoajuda, ela é pior do que uma obra de feitiçaria. É pior do que uma obra de feitiçaria, porque a obra de feitiçaria ninguém se engana, você sabe que é o inimigo. Pior é a mensagem que te deixa amortecido. Está escrito lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, verso 3, por aí. Olha o Senhor dizendo: se eu falar para o atalaia e mostrar que a espada vem, e ele não tocar a trombeta, avisando o povo que a espada vem, o povo morrerá, mas eu requererei da mão do atalaia o sangue dessas vidas. Não tem pacto com o diabo. Não podemos querer só bênçãos. Isso aqui não é mágica. Isso aqui é um culto de adoração. Deus pode fazer infinitamente mais do que eles te falam, mas Deus não fará se você primeiro não agir. Deus não age, Ele reage. Pegou aí ou não? Como assim, pastor? Primeiro tem que vir uma ação sua, por causa do livre-arbítrio. Deus está te vendo sofrer, Ele quer te livrar, mas Ele não pode te livrar, não porque Ele não tenha poder para isso, por causa do seu caráter. Eu quero te livrar, filha, mas você não está fazendo por onde? Eu quero te entregar o milagre, mas você não está fazendo por onde? Você vem para o culto, pula, grita, gosta de tudo, mas sai daqui, carrega consigo seus pecadinhos de estimação. Você não abre mão deles por nada. Você não tira a cara dessa porcaria de filme pornográfico. Você tem dentro do seu aparelho de celular algo pior do que a televisão. Os nossos pais não deixavam a gente ver televisão, pois o diabo criou uma coisa pior do que televisão. E a pessoa assiste no quarto dela, trancado no banheiro dela. Sabe Deus que você tem visto. Aí você fala: Deus me abandonou. Deus diz: eu te abandonei? Você me abandonou. Você não paga mais o preço. Você não jejua mais. Você não ora mais. E você vem botar a culpa em mim? Você só quer, mais baixo, Roberto, você só quer a montanha. Você só quer os prazeres, você só quer a bênção. Tem que aceitar o pacote completo. Eu amo falar isso, e depois sou criticado demais, mas não estou nem aí. Você viu que na ausência das pessoas quererem, porque tem preconceito com o movimento pentecostal, criaram os neopentecostais. Aí eu amo falar isso. Quem é o pentecostal? Raiz, é o povo do manto, é o povo daquela adoração extravagante. É aquele crente quando recebe o Espírito Santo, alguém diz: recebeu, foi o Espírito do Bruce Lee. Foi nessa igreja que nós somos criados. E nós aprendemos isso com quem? Pergunte com quem, pastor? Os fundadores da nossa igreja, Dani Alberg e Gunnar Wingre. Você é assembleiano? Cadê os assembleianos aqui? Levante a mão para ver. Pergunte para o seu irmão: você já leu um livro de Daniel Berg e Gunnar Wingre, ou a história deles? Não leu? Como é que você é assembleiano e nunca leu nada sobre a história de quem fundou a nossa igreja? Leia Diário de um Pioneiro, marque aí, escreva e depois procure, baixe na internet, editado pela CPAD. Diário de um Pioneiro, alguém que narra a história de Gunnar Wingre. Você vai se apavorar. Lá pela página 74, Gunnar Wingre disse: eu estava em Belém, onde a igreja Assembleia de Deus nasceu. Eu estava em um culto, e o culto foi poderoso, e o Senhor me deu uma revelação. Só que eu não conseguia chegar até o homem. Então eu estendi a mão para ele, e o homem flutuou no ar. Nem glória a Deus subiu agora, viu? Teve uma irmã ali atrás que fez assim, ó. É místico demais, né? Como assim, pastor? Flutuou, está escrito. A CPAD não edita nenhum tipo de heresia. Tem lá a seção apologética. Então está lá, flutuou no ar. Aí eu comprei a edição mais moderna, fiquei frustrado. Pergunte por quê? Tiraram o flutuar, mas deixaram assim: eu estendi a mão e ele foi erguido bem alto do chão. É a mesma coisa, só que flutuar é místico demais, né? Flutuar é meio zen. A nossa geração não conhece o que é o poder pleno de Deus. A nossa igreja não cresceu por causa de pessoas importantes. Ela cresceu por causa de sinais, prodígios e maravilhas.
Mas os sinais, os prodígios e as maravilhas não aconteciam com pessoas que tinham uma vida dupla. Dentro da igreja, esse santo que está aí do seu lado, tem uns aqui que eu estou confundindo eles com aqueles anjinhos barrocos. Tem uns que estão assim o culto inteiro. Só falta uma auréola e eles fazerem assim. Aqui. Mas quando sai daqui, só Jesus para ter misericórdia. Geração da montanha não sabe guerrear. E pior, não é porque querem, foram induzidas ao erro. Porque no meio do caminho, aqueles que deveriam te proteger foram os que estimularam, ou pior, que deram mau testemunho. Que nós estamos vivendo um tempo tão terrível. A internet está acabando com um pouco que restou da gente. Escândalo toda hora. O que era para ser uma coisa reservada se tornou público. E aí os crentes estão balançando. É claro que estão, não tem firmeza, não estão alicerçados na rocha. Porque quem está alicerçado na rocha não se escandaliza com homens. Vou repetir, não se escandaliza com homens. Porque a palavra homem tem uma origem. A etimologia da palavra homem vem de humus. E humus é terra misturada com esterco. Alguém sabe o que é esterco aqui? Fala aí no ouvido da criatura, que tem gente dizendo que não sabe. Olha que raça. Humus é terra misturada com fezes. Isso é o ser humano. E você espera que o ser humano seja perfeito. Aí você vê, não, aquele ali pecou, eu vou pecar também. Não, eu vi aquele, não, se ele pode, eu posso também. Ah, raça ruim. Cada um tem a sua experiência com Deus. Cada um paga um preço. E nada me tira da presença dele. Se o homem caiu, vou eu orar por ele, e o Senhor vai levantar outro. A minha Bíblia diz olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nele não há dúvida e não há sombra de variação. Débora falou: Baraque, você destruiu uma geração. Por quê? Porque você não ensinou eles a usar espada, não ensinou eles a usar flecha. Eles não sabem. E a guerra que está lá embaixo, o meu povo não dá conta. Mas assim diz o Senhor: chame a tribo de Naftali, porque eles ainda têm uns remanescentes. Ai! Vou falar de novo. Chame a tribo de Naftali. Eles têm alguns remanescentes que, mesmo estando longe da guerra, nunca pararam de treinar. Não pararam de treinar. Baraque ficou tão apavorado que ele falou: sim, senhora. Ele sentiu temor. Uma velha de 90 anos, ele sentiu temor. Sim, eu vou chamar. Ela disse: 10.000 homens com flechas da tribo de Naftali. Chame eles, e o Senhor entregará o seu inimigo na sua mão hoje. Baraque ficou tão atordoado que ele falou: sim, senhora. Ele deu 3 passos e voltou. Ô Débora, sim, eu só vou para a guerra se você vier comigo. Eu não sei o que deu na cabeça dele. Se ele achou que ela era um amuleto. Porque aqui com uma velha de 90 anos vai fazer uma guerra? Alô? Ou se ele duvidou da profecia. Vamos ver se ela acredita no que ela está falando. A velha se levantou, deve ter pedido ajuda para alguém, me ajude aqui. Ela levantou e disse: pois eu vou com você para a guerra, mas assim diz o Senhor: a glória que era para ser sua, a honra que era para ser sua, eu retiro de ti e entrego para uma mulher. Cadê as mulheres? Olha só, o homem do trovão, o homem da estratégia, deu 3 passos e voltou: eu só vou para a guerra se você for contigo. E a velha disse: eu vou. Porque ela ia. O Senhor disse que entregaria o inimigo na mão deles. Ela não tinha dúvida. A velha foi descendo, Baraque andando no cavalo, olhando para trás. A velha viu. Foi descendo, ele olhando, deu um grito. Lá vem um povo da tribo de Naftali, estão indo. Ele olhava para trás, até que Débora chega num ponto e diz assim: daqui eu não desço, eu só posso vir até aqui na guerra. Por que, Débora? Porque aqui tem essa pedra, Baraque, e eu vou ficar em pé na pedra, e eu vou guerrear daqui. E você vai guerrear com qual arma, Débora? Com essa aqui, ó.
vou com a minha guerra é na oração, Baraque. Cada um tem uma arma, a sua é a palavra, a dela é a oração, o do outro é o louvor, o dele é um instrumento. Somamos as nossas armas e vamos para a guerra, não podemos parar nem titubear. Débora ficou num ponto estratégico, quem lá de baixo tentasse atacá-la não atingia. Baraque foi descendo, 10.000 soldados, e já bem lá embaixo com os 900 carros, os 1.800 cavalos, os 1.800 soldados, as 900 espadas batendo os 900 escudos, aquela gritaria toda, e Baraque olhando Débora. E agora, Débora, fique num ponto onde você enxergue os seus inimigos. Já estou vendo. E agora? Agora, Baraque, assim diz o Senhor: antes que o primeiro soldado seu chegue lá embaixo, o Senhor enviará o seu soldado e entregará um milagre na sua mão. Eu imagino Baraque dizendo: mas os soldados estão comigo. Débora dizendo: não, tem um outro invisível. Qual é? Você vai ver quando eu estender a mão. Os soldados estão aqui nos flancos aí, todo mundo com a flecha, mirando todos. Era muito fácil, 10.000 contra 1.800, vai matar eles com facilidade. Mas olha Deus querendo a glória para ele. Aí Débora levanta a mão. Aí você vai ler isso no capítulo 5, o cântico de Débora. Débora fez uma oração: Senhor, mostra para ele quem é o soldado. A Bíblia diz que o céu fechou e começou a chover. Chuva. Ah, pastor, e daí chuva? Chuva. Chuva num terreno que por 20 anos rodas de ferro com cavalos foram passando e triturando pedras que viraram pó. Aí Deus manda chuva. A chuva vai batendo na terra, no pó, e o pó vai virando lama, e a lama vai virando barro. Um carro de madeira fugiria dali com facilidade, mas um de ferro. As rodas começaram a afundar. Afundou uma roda, atolou o carro de ferro. O soldado que está amarrado no outro diz: vai, não tem jeito, a roda encravou, o que eu faço? Tem que desamarrar para descer lá e tirar a roda. Antes que desse tempo de desamarrar, a outra roda afundou também. Os cavalos desesperados começaram a bater as patas no chão, começaram a afundar no barro. Os 900 carros de ferro afundaram, atolaram na lama. Não tinham para onde ir. Os soldados amarrados um no outro não tinham como se soltar. Aí Débora disse: o Senhor já desceu. Faz a sua parte, Baraque. Faz a sua parte, porque Deus paralisou os carros. Atirar flecha em alguém em movimento é muito difícil, mas parado, em 5 minutos, uma guerra de 20 anos acabou. Vou falar de novo. Em 5 minutos, uma guerra impossível contra um inimigo extremamente violento acabou, porque Deus levantou um povo dizendo assim: eu entreguei a montanha, mas você tem que aceitar um vale junto. Se você não pode guerrear no vale, eu guerrei por você, mas vai para a guerra, enfrenta de cabeça erguida, não se entregue, não adoeça no caminho. A vida do crente é feita de lutas e provações. Quem não aceita luta e provação não pode dizer que é crente. Você não pode dizer que conhece Deus se você nunca passou pelo vale e sobreviveu a ele. As pessoas veem homens como eu e outros que venceram e dizem assim: poxa, como é que ele chegou lá? Ah, se eu tivesse tempo para te contar. Eu sepultei um filho no reino. Eu enterrei um filho por falta de atendimento médico. Por quê, pastor? Porque eu deixei uma faculdade de direito. Seria um bom advogado. Eu acho que eu tenho uma boa dicção, uma boa memória. Eu acho que eu seria um bom criminalista. Eu deixei tudo isso para seguir o Senhor e fazer um curso de teologia. E aí eu não tinha dinheiro para pagar um plano de saúde. E o meu bebê morreu na barriga da minha mulher com 8 meses. E o médico não conseguiu descobrir o porquê, porque o líquido da placenta sumiu. Ele fez uma ultrassom, estava tudo bem. Daqui a pouco minha esposa faz de novo. Ele fez, sumiu instantaneamente. Ela não urinou, ela não suou. O bebê simplesmente ficou dentro da placenta dela sem nada. O médico mandou para o hospital em Ribeirão Preto. Minha esposa levou 5 horas para ser atendida.
no SUS. Quando ela foi atendida, entrou ela e a minha sogra e eu fiquei do lado de fora. Não deu 5 minutos de atendimento, o médico gritou: quem é o Marco? Eu falei: sou eu. Ele não esperou eu entrar, ele do corredor começou a gritar: não tem o que fazer, o bebê morreu, vocês não têm plano de saúde, tem que levar ela para casa, até o corpo dela abortar sozinho. Deus não dá um ministério de glória sem antes testar você. As dores na vida de um crente não são para destruí-lo, são para construí-lo. Foi fácil? Foi horrível. Eu sou brincalhão, vocês já perceberam? Eu entrei com a minha esposa no nosso carro, um carro que eu pedi emprestado, a minha sogra atrás, e eu brincando com ela: meu amor, somos jovens, vamos ter muitos filhos ainda. E ela com a barriga desse tamanho, com as mãos aqui, eu vi que ela não falava nada, ela estava chorando. Nós quase morremos na estrada, que ela uma hora soltou a mão da barriga, agarrou a minha mão e puxou o volante uma vez. Você é o pastor aqui, você ora pelo filho dos outros e Deus faz o milagre. Ore pelo seu. Você acha que eu não orei? Eu parei o carro na pista, eu botei a mão na barriga dela, as duas, e orei na rodovia em Anguera, entre Ribeirão Preto e Orlândia. Eu chorei, falei: Senhor, me escuta, dá o meu filho de volta. E sabe como o céu respondeu? Em silêncio. Aquela noite ela dormiu sedada, abraçada com a barriga. Eu não dormia. Eu tinha uma salinha pequena, levei uma cadeira. Crente em desespero faz loucuras, né? Eu coloquei um travesseiro, botei a minha cabeça no travesseiro e botei um outro travesseiro por cima para gritar. Eu gritei a madrugada inteira. Eu chamei Deus. Deus não veio. O diabo que eu não chamei veio do meu lado. Veio aqui no meu ouvido e falou assim: vai viver de esmola de igreja, vai ser itinerante, chamado de vagabundo. Se você tivesse continuado, seria um bom advogado, teria um escritório, seu filho estava vivo, você tem um filho para caminhar com ele. Eu desesperei naquela madrugada. Eu olhei minha estantezinha, eu já tinha 16 bíblias de estudo e uns 1000 livros. Eu procurei nesses livros uma palavra. Eu procurei nas bíblias. Tem hora que a bíblia fica grande, você se perde, você não acha nada. Os livros não tinham resposta. Aí mexendo nos livros, Deus é brincalhão. Eu mexi no livro, Henrique, caiu um livreto desse tamanho, marrom. Peguei o livro, estava lá. Não se escandaliza, hein? Oração de São Francisco de Assis. Herança de quando eu era coroinha na igreja católica. Eu abri o livro do nada. No meio do livro estava lá um homem ajoelhado, usando uma roupa marrom, um cinto de corda, aqui uma calvície. Ele escorado numa pedra, do lado uma árvore, um monte de passarinho. Essa cena é conhecida. E em cima, a oração de São Francisco de Assis. E Francisco de Assis orou assim: Deus, me ajuda a suportar aquilo que eu não entendo. Me ajude a acreditar que o Senhor tem o controle de tudo e que nada acontece por acaso. Eu me emociono até hoje, porque eu chorei lendo essa oração de São Francisco de Assis. Ela me salvou naquela madrugada. Eu enterrei meu filho. Nenhum pai deveria ter que fazer isso. Eu fui lá no necrotério, porque meu filho nasceu dentro de um vaso sanitário, porque minha esposa não puderam fazer a curetagem. O médico disse: daqui 3 dias se o corpo dela não abortar, corre para o hospital, porque senão ela pode ter uma eclâmpsia ou outra coisa pior, ela vai morrer. Deu 3 dias, ela foi para o hospital. Ela estava na fila para ser atendida, teve uma cólica, foi no banheiro. Meu filho nasceu dentro de um vaso sanitário. E eu fui lá no necrotério. A roupinha que eu ganhei lá no Rio Grande do Sul, de um irmão que tinha loja, para apresentar o meu filho na igreja, eu vesti ele. Pai, fica tão louco que eu peguei o caixãozinho dele, eu afofava nos cantos para deixar o meu filho confortável dentro de um caixão. Eu enlouqueci. Eu gritava: cadê o Senhor? Me mata, ressuscita ele. Eu já vivi bastante, eu troco da vida. E Deus não falou nada. Eu tinha todos os motivos do mundo para ter abandonado tudo, mas Jesus levou meu filho e me deu um ministério de cura para a alma. Quem aqui já assistiu uma pregação minha e chorou? Deixa-me ver. Eu não estava lá, mas o Senhor te confortou. Eu semeei um filho no reino. Eu aprendi a caminhar nos vales.
Eu aprendi a ter meu nome colocado na boca de cachorro, porque as pessoas acham que o meu nome é osso para ficar na boca de cachorro. Eu aprendi a lidar com calúnia. As pessoas falam: como é que o senhor aguenta? Eu sei em quem eu tenho crido. Mas o senhor não vai se defender para o inimigo. Para um amigo não adianta falar, não preciso falar porque ele é meu amigo. Para o inimigo não adianta eu falar porque ele sempre será meu inimigo. Ou eu confio no Senhor que me chamou, ou eu jogo tudo para o ar. Esse é o segredo, aprender a lidar com a dor. Anote aí: eu, pastor Marco Feliciano, não sei bater direito, mas penso no homem que sabe apanhar e aguenta. O meu segredo está em suportar. O meu segredo está em respirar, levantar, dar a volta por cima e dizer: se não deu certo hoje, amanhã vai dar. E até aqui o Senhor tem me ajudado. Deus te trouxe nessa vigília para te dizer: eu estou te treinando. Eu preciso que você volte para os vales e aprenda a guerrear nos vales. E você, mesmo não tendo força, eu posso mandar o meu soldado na frente. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu só sei de uma coisa, Henrique: Ele vai fazer até amanhã. Porque Deus disse no texto: eu entrego o inimigo. Quando Deus diz que entrega o inimigo, Ele já entregou o inimigo. O que é que você tem que fazer? Acreditar. Alguém acredita nisso? Então reage, pelo amor de Deus. Olha para o seu irmão e diga: eu creio nessa palavra aí. Diga para ele: eu creio. E se ele não acreditar, diz: melhor, porque a fila fica menor e a bênção é toda minha. Você vai sair por essas portas e vai para casa dizendo assim: hoje eu desço da montanha, saio da zona de conforto, vou para a guerra e Deus vai entregar o inimigo da minha mão. Eu vou aceitar o pacote completo. Vou aceitar tudo que vier da parte de Deus, quer seja as coisas boas ou as coisas que vão me treinar, mas eu serei uma pessoa abençoada. Só quem crê nisso, fique de pé comigo agora, por gentileza. Feche seus olhos e eu vou fazer um convite com autorização do pastor Henrique. Feche os olhos. Eu queria aqui na frente do altar só quem não está aguentando mais. O que, pastor? Você sabe. Eu quero aqui quem veio hoje dizendo assim: eu preciso. E eu vou sair da zona de conforto e vou entrar na guerra. Vou entrar no quarto de guerra. Começo amanhã, pastor, um jejum, uma campanha. Vou procurar os crentes doidos. Eu vou para a vitória. Tem coragem de vir aqui, ficar em pé aqui perto de mim? Isso, mas vem no mistério, vem chorando, vem gritando. Ah, pastor, mas o que é que vão falar de mim? Quem fala de você não paga suas contas. Não morreram na cruz do Calvário por você. Vão com você quando você tem dinheiro para ir para um restaurante. No vale é você e Deus. Estou sentindo Jesus aqui. Estou sentindo a presença dele aqui. Você poderia estar em qualquer lugar hoje, mas você resolveu estar na vigília da casa do oleiro. Venha. E quem não vai vir, feche os olhos e comece a orar comigo, porque Deus vai fazer uma obra aqui nessa madrugada.